maio finalmente acabou, então agora eu consigo fazer uma avaliação das minhas leituras. Oi, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu vim trazer uma avaliação dos livros que eu li no mês de maio. Foram 14 livros, histórias muito interessantes, algumas difíceis, enfim. Bora conversar um pouquinho sobre elas. Antes disso, vou te pedir a gentileza para se inscrever no canal, para curtir, para compartilhar, para me seguir nas outras redes sociais, Instagram e Scooby, lá no Twitter. E se tiver a intenção de comprar qualquer um desses livros e poder utilizar o meu link da Amazon, que vai ficar aqui na caixa de descrição, eu vou te agradecer bastante. Mas, bora falar de livros. O primeiro livro que eu queria compartilhar com vocês é Tempo de Desprezo, o quarto livro da série The Witcher, que eu finalizei logo no início do mês de maio. Confesso que eu não tô muito empolgada com essa série, não. Primeiro porque o Geralt parece mais um coadjuvante de luxo da série. Ele tá numa via de ser neutro, né, de neutralidade, não toma posição nenhuma, ele é mais levado pelos acontecimentos do que efetivamente toma partido ou toma alguma decisão por si próprio. Então, por enquanto, tô bem com preguiça do Geralt, infelizmente. E tem uma outra coisa me incomodando, porque apesar de termos protagonistas femininas fortes, vira e mexe vem aquelas piadas bastante machistas que são bem chatas. E o autor ainda decidiu utilizar de uma cena de abuso que foi completamente desnecessária. Ela não traz, ou até o momento não trouxe nenhum acréscimo para a história, e eu acho que na cabeça dele ele fez de uma forma que amenizou a situação. Mas isso não acontece. Foi uma cena de abuso extremamente gratuita. Então tô bastante incomodada. A gente tá fazendo a leitura da série lá no Loucos por Leituras Conjuntas. Até o momento eu sigo lendo, mas assim, realmente achava que a série poderia ser mais. Estou esperando o momento que o Geralt finalmente vai virar o protagonista dessa série. Também fiz a leitura de Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Essa aqui é uma publicação da editora Biblioteca Azul. Ela tá no meu projeto de 50 antes dos 50. Uma ficção científica clássica e que foi muito interessante de ler. Foi difícil, mas ela traz temas bastante atuais. É uma história que foi escrita em 1935, 37 e que já falava de condicionamento genético, de condicionamento comportamental, que trazia o uso de alucinógenos como uma forma de trazer felicidade a uma sociedade, enfim. É uma ficção científica que vai falar sobre o perigo do totalitarismo, seja ele de qual via. Então, como que uma sociedade às vezes entrega o controle das suas ações para um governo, para um grupo e perde completamente a tomada de decisão em relação à sua vida. Mas é uma história difícil, eu demorei muito a entrar nela, mesmo porque o teórico protagonista dela demora a aparecer. Então a gente tem um início que eu achei bastante arrastado, mas eu entendo, é um clássico, é uma história que já tem quase 100 anos e ela demora muito a acontecer. Os momentos iniciais ali, cheio de dados científicos, que com certeza devem ter agradado muito a quem é fã, mas que me deixou com uma certa preguiça, eu não vou esconder isso. E as coisas começam a acontecer, a gente vai ficando meio enjoado dessa sociedade, até que o protagonista aparece e começa a questionar essas verdades absolutas dessa sociedade. E um final que está à altura do que ele se propôs. Eu gostei muito, teve um momento em que ele até brinca de utilizar câmaras de gás por conta de um excesso populacional. Então umas coisas bem dolorosas, ele teve bem à frente do tempo, ele vai falar sobre bebês de proveta. E por conta desses tópicos todos, acho que vale a leitura dessa história. Os Quatro Ventos, da Christine Hanna, uma publicação da Arqueiro, foi o livro escolhido para a leitura coletiva do Clube do Livro BH. Eu já li uma história dessa autora, então estava preparada para dor, para sofrimento, para lágrimas, e ela me deu até mais do que na história anterior. Esse foi um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos no ano passado, e eu entendo, porque a sensação que eu tenho é que, de uma forma geral, o estadunidense tentou passar uma borracha na Grande Depressão, porque foi um momento muito doloroso para os Estados Unidos. E a sua população tomou algumas atitudes ali que com certeza são vergonhosas quando elas passam aí pela lente histórica. E é exatamente esse momento que é retratado. Então nós temos uma personagem que é difícil da gente se aproximar dela, porque ela parece tão fria, mas é porque ela não vê muitas opções.
É uma mulher que acaba sendo levada a um casamento, que acaba sendo levada a uma família, que acaba sendo levada a uma condição ambiental, a uma condição social e que ela tem que continuar. O que ela sabe é que ela tem que continuar. Então é uma história que vai trazer um pouco aí de uma questão ambiental, de um processo de desertificação que aconteceu no Texas, de alguns desses fazendeiros se deslocando ali pro oeste em busca de melhores condições de vida e chegando lá, eventualmente encontrando situações, algumas delas análogas à escravidão, porque alguns desses trabalhadores, eles moravam dentro de fazendas, tinham que pagar o aluguel, tinham que comprar a comida deles dentro da fazenda, o dinheiro que eles recebiam só podiam ser utilizados lá dentro e recebendo cada vez menos pelo trabalho deles, que era extremamente extenuante. E aí a gente tem sindicatos, nós temos comunistas, que absurdo os comunistas falando sobre melhores condições de trabalho, sobre as condições cruéis que esses patrões, sobre o lucro absurdo que eles querem ter a qualquer preço, um absurdo isso. Então todas essas discussões permeiam aqui. E acima de tudo, de uma mulher que vai buscar forças. Ela é uma mulher, ela é mãe, ela é guerreira, ela não tem o reconhecimento, ela parece passiva, mas ela é uma leoa em relação a esses filhos. E ela vai passar por situações bastante delicadas. A gente fica bastante irritado com uma filha dela, uma adolescente sonhadora que acha que o mundo é cor-de-rosa, mas que cresce muito. E depois a gente descobre que a autora queria dar o protagonismo justamente para essa menina. Mas a mãe dela cresce tanto na história que não teve como ignorar a força dessa mulher. Então, se você gosta de lágrimas, de sofrimento, gosta desse toque histórico, né? Porque a autora ela faz uma pesquisa histórica, não que traga uma exatidão histórica, mas ela usa desses momentos que foram dolorosos nos Estados Unidos, acho que vale a pena sim ler. E a gente tem personagens aqui que dá vontade da gente abraçar e falar que vai ficar tudo bem, mesmo que a gente saiba que esteja mentindo. E fazendo um contraponto, uma história um pouco mais leve, é Instruções para Dançar, da Nicola Yoon, também uma publicação da Arqueiro. Aqui a gente tem uma discussão sobre a importância de valorizar a vida hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então nós temos uma personagem, ela está bastante chateada, os pais dela acabaram de divorciar de uma forma bastante dolorosa para a filha, e a filha de repente desacredita no amor, porque se os pais dela não estão mais juntos, que casal que vai conseguir superar as diferenças? E ela acaba conseguindo enxergar no beijo de um casal toda a história, desde o início até o final. E ela começa a colecionar finais infelizes. E aí ela se pergunta, né? Pra que eu vou me sujeitar a ter um final infeliz? Depois eu vou ficar sofrendo? É melhor nem entrar nessa. Até que ela conhece o Xavier e ela está numa escola de dança, resolve participar de um campeonato. E o Xavier é um personagem solar. É um personagem que quer viver infinitamente e que tem lá suas cicatrizes. Ela vai descobrindo muitas coisas e ela começa a questionar o tempo inteiro isso, né? Por que eu vou entrar num relacionamento que pode acabar? Acho que esse é o grande legado dessa história. O caminho vale a pena. É claro que a gente tem um objetivo final, mas a gente precisa valorizar o caminho. A gente precisa amar as pessoas que estão ao nosso redor. A única coisa que a gente tem de fato é o presente. É viver este momento, é amar e tentar ser feliz e procurar ser o melhor hoje, porque amanhã é uma abstração. Acho que a pandemia fez a gente parar para refletir sobre isso tudo, então por isso que eu indico uma história leve, rápida, fluida e que vai de novo trazer essa discussão sobre qualidade de vida, né? Sobre o hoje, sobre amar, apesar da gente não saber o que o futuro nos reserva. Também fiz a leitura de Star Wars, a trilogia, nessa edição comemorativa da Dark Side. Aqui a gente tem a novelização dos 3 primeiros filmes, os episódios 4, 5 e 6. E foi uma delícia voltar para essa galáxia muito, muito distante. Porque, como eu sou fã, eu lia e as imagens do filme, elas vinham o tempo inteiro. Então ela é uma novelização do filme. Foi muito gostoso de ver, foi muito gostoso de acompanhar, de revisitar alguns momentos. Há um momento em que aparece uma nave, que é o Rogue 2, e foi impossível não me lembrar de Rogue One. Então foi muito gostoso de revisitar. Eu acho que é uma edição sim voltada para o fã, mas quem sabe também para buscar aí novas gerações que se encantem com esse mundo e que permanecem aí com a gente. Independentemente do que as pessoas, das críticas em relação aos filmes posteriores,
mas a legião de fãs permanece e a gente vai sempre enaltecer o que Star Wars fez para a comunidade nerd, para a comunidade geek. Eu simplesmente recomendo. Também fiz a leitura de A Bruxa de Nier, da Victoria Schwab. Essa aqui é uma publicação da Planeta. Sou fã da autora, então busquei todos os livros que ela já publicou aqui no Brasil. Essa é uma edição antiga, ela é de 2013. Foi interessante o momento que eu li, porque em abril eu li O Bosque das Coisas Perdidas, porque são livros que vão se tocar em alguns pontos. Então eles vão falar de bruxas, eles vão falar desse clima do escuro, da neblina, esse ar assim relativamente gótico. Ela vai falar de bosques, de páramos, enfim. Então elas se tocam em alguns momentos. Então foi interessante ter lido logo após O Bosque das Coisas Perdidas, que é um livro desse ano. Mas é isso, elas apenas se tocam. Ainda assim foi muito gostoso. Aqui a gente tem então uma vilazinha em que as crianças começam a desaparecer logo após o surgimento de um garoto misterioso. Também temos um garoto misterioso no outro livro. E é claro que a culpa vai recair sobre esse garoto. Mas existem histórias aí de uma bruxa muito antiga, que é a Bruxa de Nier. A vilazinha é Nier, e há uma busca de uma personagem que é a Lexi, porque ela tem curiosidade, ela quer saber se essa bruxa existiu de verdade, o que está acontecendo com as crianças. A irmã dela é uma criancinha, então pode ser que ela seja sequestrada a qualquer momento. E a Lexi vai em busca de respostas e vai atrás desse garoto misterioso também. Vale dizer que a narrativa ela é relativamente lenta, as coisas não acontecem rápido, então demora um pouco. Mas é gostoso de ler. Eu sou fã da autora, apesar da capa não ser das melhores, eu gostei muito de ler. Acho que vale se você gosta aí desse ar sombrio, dessa história jovem. Então, se você gostou de O Bosque das Coisas Perdidas, dá uma chance para Bruxa de Nier também, depois vem me contar o que você achou. E provavelmente a história que eu estava com mais empolgação foi Fúria Vermelha, do Percy Brown, publicado pela editora Alt, o primeiro livro de uma trilogia, uma distopia. E eu estava com altas expectativas por conta da quantidade de elogios. É uma leitura lá do Loucos por Leituras Conjuntas e todo mundo estava bastante empolgado. Mas com o desenrolar da história, a gente foi baixando expectativa, porque ele começa num tom bem alto. Então nós temos pessoas que estão minerando Marte, elas nascem, vivem, morrem ali nessas cavernas subterrâneas de Marte, e elas fazem isso com a pretensão de que um dia Marte seja habitável. O nosso personagem, o Daryl, ele tem cerca de 18 anos, é casado, tá ali fazendo essa mineração, até que eventos o levam a conhecer os filhos de Ares, então uma célula rebelde, e que vai mostrar para ele que as coisas não são bem assim. E daí a gente tem o surgimento de uma escola. E é nesse momento, talvez, que o tom ele cai um pouco, porque parece que é uma escola um pouco meio jogos vorazes ali, mas que parece ser um monte de menino mimado brigando para ser o melhor da classe. Claro que para isso eles vão ter que matar, trapacear, conquistar, nada muito leve não. E é por isso que a sensação que eu tive é que houve uma queda no tom da história. Mas as partes finais foram fantásticas, eu gostei bastante. O Daryl é um personagem interessante, eu tô com altas expectativas pro próximo livro. O Filho Dourado é uma leitura que tá vindo aí para o mês de junho e eu espero retomar todo esse entusiasmo com a história. Foi gostoso de ler. É só que a sensação que eu tive foi dessa mudança aí de uma história que começa grande e de repente ela parece uma escola. De qualquer forma, é uma história que eu recomendo. Se já leu o primeiro, quer ler os próximos, dá uma olhada lá no Loucos, a gente começa essa história semana que vem. Também fiz a leitura de Os Seis Grows, publicado pela Plataforma 21. Gostei da história, um reconto utilizando a história de Os Seis Cisnes. E eu gostei, apesar de algumas situações um pouco inusitadas, porque a nossa protagonista é uma princesa mimada, que é a Kiori. De repente ela tá numa maldição em que ela tem uma tigela no rosto. Eu achei que a utilização da tigela, fiquei o tempo inteiro tentando imaginar ela com essa tigela na cabeça. Não dá pra levar a sério, né? Lembrei do Menino Maluquinho o tempo inteiro, não teve jeito. E também li A Ponte Entre Reinos, publicado pela editora seguinte. A gente tem uma alta fantasia também, em que reinos são conectados através de comércio por uma ponte. E essa ponte ela está sob o controle de um desses reinos. E há uma briga constante para tomar posse dessa ponte, porque quem controla o comércio controla o poder ali, né? Bom, o reino que controla a ponte, ele fez um acordo com outro reino que haveria um casamento para consolidar a aliança entre eles e acabar com as guerras.
Então a gente está nesse momento do casamento de uma princesa do reino com o rei desse reino que controla a ponte. Claro que essa princesa ela é inserida ali mais como uma espiã, ela foi treinada para isso e ela quer descobrir os segredos da ponte. Porque o que o pai dela fala é que esse reino que controla a ponte, ele na verdade está oprimindo todos os povos, ele determina quem recebe comida, quem não recebe, quem recebe armas. Então esse rei ele coloca todo o problema social, a fome do seu reino nas mãos desse rei que controla a ponte. E aí essa princesa chega lá, ela começa a descobrir os segredos da ponte, mas ela vai descobrindo muito mais também sobre o próprio pai dela. Eu gostei bastante, então a gente tem uma história aí que tem muito de mistério e esses inimigos que vão de inimigos a amantes, mas que voltam a ser inimigos muito rapidamente. E adorei a história, gostei da forma como ela finalizou. Tô bastante empolgada pro próximo livro. É o primeiro livro de uma série de 6. Cada 2 livros tem o ponto de vista de um casal. Claro que eu já fui procurar sinopses dos próximos livros. Acho que tem coisa interessante vindo por aí. Então fica a dica desses dois, foram 2 e-books que eu li, tanto 6 Grows, uma duologia, quanto A Ponte Entre Reinos, que é uma série. 2 histórias que eu também recomendo. Bom, foram essas as leituras, as principais leituras que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado empolgados com algumas delas. Vamos conversar um pouquinho. Leu algum desses livros? Tá com vontade? Te convenci a ler algum deles? Bora comentar aqui na caixa de descrição. Sabe que isso ajuda bastante no engajamento do vídeo. Esse é um canal pequenininho, as coisas estão demorando muito a acontecer, mas continuo vindo aí às quartas-feiras, eventualmente trazendo uma resenha. Inclusive, tô com a resenha de O Bosque das Coisas Perdidas gravadas há quase um mês. Vou ver se eu consigo soltar essa semana, na sexta-feira, então poderemos ter a resenha de O Bosque. Quem sabe eu acabo fazendo depois de A Bruxa de Nier, e aí vocês vão ver esses pontos que vão se tocar. Bom, mas é isso. Se você tem curiosidade para saber a resenha, todos os livros que eu li, você pode me procurar lá no Instagram. Eu sempre coloco todas as resenhas lá. As resenhas dos livros que eu leio pro blog Coisas de Mineira estão lá no blog, vou deixar o endereço aqui embaixo. E também tem o Scoob, lá você acompanha o meu dia a dia. Toda vez que eu atinjo a meta de leitura no dia, eu vou lá, sempre tô atualizando o Scoob. Me procura nesses lugares que você vai ter uma ideia melhor de todas as histórias com mais aprofundamento. Te agradeço a paciência, te agradeço a gentileza, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!